Olá, amigas, tudo bem? Aqui é a Eva do canal Pincel Arte Azul, um canal de dicas de pintura em tecido para iniciantes. Este aqui é o vídeo número 10. Eu tenho vários vídeos que eu convido vocês a assistirem, pois tenho dicas bem detalhadas de como pintar. Este aqui é um vídeo de Natal, onde vamos entrar na decoração de Natal. Aí, por início, eu tenho o boneco da neve. O boneco da neve é muito simples e delicado de pintar. Ele pode ser pintado tanto no tecido branco quanto no tecido azul. E pode ser aplicado em caminhos de mesa ou, como a sugestão aqui, pano para colocar na porta, no corredor, na sala, decorando a sua casa com delicadeza e muito bonito esse boneco da neve. Este vídeo, ele é simples, mas ele é bem detalhado, por isso ele será dividido em 3 partes. Essa daqui é a primeira parte, depois automaticamente se dará início às outras partes, no total de 3 partes, onde você vai ter um aprendizado muito bom, vão ser dicas muito importantes para você. Então assista todas as partes. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixe os seus comentários e o seu like. Não esqueça de pôr o seu like, que eu vou gostar muito, se você gostar do vídeo. Então vamos para a nossa aula. Aqui nós temos o nosso boneco da neve. Em primeiro lugar, nós temos que começar a pintar pelo que está atrás. Então nós pensamos assim: o que está atrás do boneco da neve? É a paisagem onde ele fica. Então nós vamos fazer uma espécie de um pequeno céu, nuances de céu atrás dele. E em volta, assim como as flores, como as frutas, nós vamos fazer uma espécie de uma sombra, que aonde o corpinho do boneco da neve está, faz uma espécie de uma sombra. Então vamos lá. Nós vamos usar para fazer o céu e essa sombra, a princípio, o azul Caribe. O azul Caribe é um azul bem suave, bem delicado. Nós vamos pegar o pincel 456, o número 10 ou 12, molhar na tinta, pegar o vídeo da sombra, veja o vídeo número 1 de todos os meus vídeos, como se faz sombra. Porque lá eu explico mais detalhadamente, bem detalhado como é a sombra. Aqui eu vou apenas fazer uma recapitulação. Então, primeiro nós vamos molhar o pincel na tinta, o 456, número 10. Dá uma batidinha do lado, para que ele não vá com excesso, com pelotinhos de tinta. E sim, ele vá sujo, mas por inteiro. E eu vou, assim como as outras sombras, eu vou fazendo o contorno com ele em pé. Eu passo o contorno em volta do risco. Passo aqui tudo em volta do risco. Quando eu percebo que já o excesso de tinta vai acabando, olha, eu tô indo em volta do risco. Ó, todo ele. Quando eu perceber que o excesso de tinta vai acabando, aí eu volto girando, ó. Girando, 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 até essa tinta ir se dispersando num degradê. Quer dizer, junto do nosso bonequinho da neve e junto, ou de qualquer outro objeto que se pinte, fica a concentração de tinta. E o em volta, nós vamos girando, que vai diluindo a tinta vai se dispersando. Muito importante fazer isso assim, de pedacinhos em pedacinhos. Por exemplo, se o dia estiver muito quente, não faça assim tudo de uma vez. Vou passar e depois eu volto girando. Não, nunca. Você passa um pedacinho, aí volta já imediatamente antes que a tinta seque. E aí esse girar vai suavizando essa sombra. Quer dizer, atrás do boneco da neve vai ter uma sombra, que é a sombra do corpinho dele. Aqui, por exemplo, aqui eu já percebi que a tinta já secou. Então eu volto novamente na nossa tinta, bato novamente e vou com mais um pouquinho. Aqui eu paro porque aqui já vem a parte do chão. O chão já é de outra cor, então eu paro aqui. Aqui eu delimitei um espaço
que vou aonde vai começar o chão. E vou girando, girando para ficar, não pode ficar divisão. Se você perceber, por exemplo, hoje está um dia bem quente, bastante calor. Eu percebo que o pincel está seco, o que que eu faço? Eu dou uma molhadinha no pincel, eu volto a enxugar ele bem enxuto, só para ele ficar úmido. Só com a umidade dele, eu volto a girar só com a umidade dele, aí ele ajuda. Muito importante, não é muita água, hein? É só a umidade do pincel. Eu molho, com ele ainda úmido, eu vou girando. Agora, o que diferencia a sombra de um bonequinho que está numa paisagem das frutas e das flores? O que diferencia é o que eu vou fazer agora. Molhei a tinta, molhei o pincel na tinta, bati assim novamente, da mesma forma. Em vez de só deixar esse girado, eu vou puxando assim para fora, que dá a impressão do céu lá atrás, ó. Agora esse aqui é o excedente, ele é pouquinho, ó, vai e vem, ó. Depois que eu fiz o gira-gira em volta do bonequinho, eu vou fazendo esse vai e vem, que é o nosso céu. Vou fazendo assim, ó, vou molhar novamente, o pincel secou, eu volto, bati aqui, volto a bater, tem que bater bastante, ó, para ele ir sem pelote de tinta, só com a sujeira. E de leve, olha, com o pincel em pé, sem apertar, olha, percebe? Eu estou sem apertar, só levando esse excedente para as laterais, ó, para lá e para cá, o que dá a impressão do céu lá atrás. Mais junto do bonequinho está mais forte e o em volta é o nosso céu. O que é importante, tá vendo aqui, não sei se vocês percebem, tá bem marcado dividido, então eu vou alisando. Nunca deixar divisão, isso eu falo em todos os vídeos, né? Porque o bonito da pintura é não ficar essa divisão. Quando fica, você vai retocando, que ele vai diminuindo, ó, assim, ó. Um pedacinho ou outro pode. Eu vou continuar com esse azul caribe em toda essa parte aqui, todo o nosso céu aqui. Todo o nosso céu eu vou fazer e o em volta dele todo. Passando tudo em volta o azul caribe, fazendo todo o nosso céu. Aí nós voltamos com o cinza lunar nas partes mais escurinhas. Eu até já adiantei, ó, nos cantinhos, assim como é a sombra das flores, das frutas. As partes mais escurinhas tem que pôr uma tonalidade um pouco mais densa, que no caso aqui eu usei o cinza lunar. Então eu vou colocar o pincel 456, número 10 mesmo, ele também batidinha, molha, dá umas batidinhas, e eu vou nos cantinhos escondidinhos, onde tem uma sombra mais densa, eu vou com cinza lunar. Vendo? Eu fiz aqui, porque não parece, mas essa sombra aqui destaca o desenho, porque, por exemplo, o nosso boneco da neve, ele é branco, né? Se eu não fizer isso em volta, ele morre em cima do tecido branco. Então, isso aqui é muito importante fazer aqui na parte de baixo, os lugares mais escondidinhos com cinza lunar. Só isso, no céu não, no céu com só o azul caribe. Terminando o cinza lunar, aí nós vamos suavizar esse céu com branco, com pequenas nuances de nuvens. Não muita nuvem, porque o boneco da neve ele fica no inverno, né? E no inverno não tem muita nuvem. Apenas assim, alguns traços, você pega o pincel, pode ser o pincel 454, nesse caso para fazer as nuvens, pode ser o 454, número 14. O 454 é o pincel de cerdas aparadas. Então eu pego a tinta branca, agora aqui para fazer a nuvem eu pego o mingauzinho, pegando a tinta não batidinha como a sombra. Eu pego concentração de tinta. Então eu venho aqui, olha, eu vou fazer aqui nesse pedacinho. Eu ponho ele assim e faço um borrão, porque a nuvem o que é lá é um borrão. Aí eu vou para lá e para cá. Para lá e para cá. Vou pegar outra vez, olha. Uma bolotinha de tinta, um mingauzinho,
concentração de tinta, esse lado limpo. Aí eu coloco aqui assim e faço assim, sobe, desce, faz uma espécie de um borrão. E depois vai e vem para suavizar, não ficar marcado. Sempre assim, não ficar marcado. E isso eu faço de períodos em períodos, ó. Aqui, olha, eu faço mais uma, para dar a impressão que tem uma nuvem lá no fundo, Esse aqui nós estamos dando um princípio de paisagem. Interessante, porque veja o que eu digo sempre nos vídeos. Um vídeo completa o outro, porque um vai dando uma base para você fazer futuras pinturas, que um dia você vai chegar na paisagem. Isso aqui é o céu de uma paisagem. Um pequeno princípio de céu, ó, que também dá uma suavidade nesse azul bem forte que tem aqui. Eu mencionei o azul Caribe, mas pode ser usado também o azul celeste, que é um azul também bem delicado. Aí você veja o tom de azul não sendo um azul escuro, né? Muito escuro. Eu vou pôr mais uma nuvenzinha aqui assim, dando uma suavidade nesse azul de branco. São pequenos espaços com branco. Então, depois de fazer todo o nosso céu, de fazer as nossas nuvens, nós vamos para o chão. O chão é mais ou menos uma medida abaixo da mãozinha dele. Começamos o chão. Então, eu usei aqui nesse chão o verde folha e o azul bebê. Eu já comecei, para adiantar, eu pego o pincel 454, o tamanho 14, eu pego a tinta verde folha, pego um mingauzinho e eu vou nas partes mais próximas, mas agora eu não vou fazer ele girando, como eu fiz lá em cima. Eu vou fazer nesse sentido assim, para lá e para cá. Eu concentro, olha, a bolotinha de tinta aqui, a bolotinha de tinta junto do corpinho dele e vou para lá e para cá. De forma desigual, não precisa ser riscos certinhos, porque o chão, o que que é? Uma mistura de grama, de vegetação. Apesar de ser inverno, nós vamos jogar o azul celeste e o branco, para dar a impressão da neve, mas tem alguma vegetação, para diferenciar do céu, certo? Também para isso, tenho que ter uma cor diferente para diferenciar do céu. E vai e vem, olha, é muito simples, ó. Peguei a bolotinha de tinta, coloco ela mais próximo do corpo, puxo e vou puxando para frente, em sentido horizontal. Agora eu já não faço mais girando. Ó, vou borrando, pode ser borrão, porque o chão é desigual, não tem uma forma muito certinha. Primeiro eu coloco assim alguns traços de verde folha. Depois, sem lavar o pincel mesmo, eu pego um pouquinho de verde azul bebê. O azul bebê é uma tonalidade mais suave. Eu vou jogando, olha, tracinhos de azul, porque vai dar a impressão que em cima dessa grama, dessa vegetação, tem neve. Então eu tenho que jogar um pouquinho de azul para depois vir com um pouquinho de branco. Então vou jogando azul. Aqui desse lado que eu já fiz, que conforme a tinta o tecido vai absorvendo a tinta, as cores vão desaparecendo, como o branco, principalmente o branco. A nuvem, quando você pintar a primeira mão, o tecido vai chupar, ela vai apagando, depois você reforça. Eu até já expliquei isso nas flores. Nas flores acontece a mesma coisa. Agora eu vou vir com um pouquinho de branco, ó, mingauzinho. Agora é a nossa neve. Eu vou colocar, assim, quantidades bem maiores, olha, aqui, ó, plum. Caiu um bolotinha de neve aqui. E aí eu vou, igual a nuvem, eu vou espalhando, ó. Caiu uma neve aqui, ó. Aí eu vou espalhando, porque esse branco vai dar a impressão de neve. Depois, no final, quando você terminar de pintar o boneco da neve, você vai ver que essas neves aqui, praticamente o tecido absorveu tudo. Aí você retoca, porque é o bonito, até o final nós vamos retocar. E depois você pode usar a tinta Acre Puff, que é a tinta relevo, que vai dar aquela impressão. Até o final nós vamos chegar nessa, e faz assim, essas nuances de neve no chão. Aí o nosso chão está completo. Então, esse vídeo, como eu disse, ele vai ser dividido em 2 partes ou 3 mais, porque ele é um vídeo longo e muitos detalhes, e eu quero explicar bem detalhadamente cada vídeo. Então, essa aqui vai ser a primeira fase
desse vídeo. A segunda vem logo em seguida, vai ter uma pausa, vem logo em seguida, você aguarde e assista. Até já!